Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco do Intensivão RWE. Meu nome é Giovana e hoje eu vou apresentar o último bloco do tema de Estatística Aplicada à RWE. Hoje nós vamos tratar de variáveis epidemiológicas e vou apresentar dois conceitos fundamentais na estatística que é aplicada à RWE, que são as medidas de frequência e as medidas de associação. Essas medidas, elas ajudam a transformar os dados do mundo real em evidências úteis que são muito utilizadas em decisões na saúde pública e na clínica. Então, vamos lá. Bom, e para tratar do tema de hoje, eu vou dividir em dois blocos. O primeiro vão ser as medidas de associação e depois as de frequência, e aí também vou trazer alguns exemplos, né? Então, como eu falei, né, essas informações, as ferramentas de medidas, elas são muito usadas em análise de dados da vida real, assim, né, como o sistema de saúde, os prontuários ou estudos observacionais, e eles são muito essenciais para poder gerar evidências que são obtidas assim fora dos ambientes de ensaio clínico, que são ambientes controlados, né? Então, esses casos, esses dados que a gente está utilizando agora, eles também têm outras variáveis e tem outras coisas que estão associadas a eles e que também influenciam, né? Não é no ambiente controlado. Bom, vou começar aqui falando das medidas de associação. Elas são medidas que mostram se existe uma relação entre uma exposição, um fator, né, e uma condição. Então, um fator pode ser um fator de risco ou um tratamento, e alguma condição que pode ser, por exemplo, um desfecho de saúde. Então, por exemplo, se é, por exemplo, uma associação entre cigarro e câncer de pulmão, por exemplo, será que quem fuma tem mais chance de desenvolver câncer? Ou, por exemplo, será que usar um outro medicamento está ligado a menos internações? Ou usar o cinto de segurança está relacionado a menor número de mortes no trânsito? Essas análises elas são muito à base do estudo baseado em evidência, né? Porque vamos usar, de fato, esses dados reais para poder observar algumas conexões, assim, né? Possíveis conexões. Mas é importante deixar muito claro que essas medidas de associação, elas não vão implicar em relação de causalidade. Então, não é uma associação que necessariamente uma está relacionada de maneira de causalidade com a outra, assim. Já as medidas de frequência, elas mostram como a doença ou a condição que nós estamos analisando está distribuída numa população. E aí, com esses dados do mundo real, a gente consegue saber quantas pessoas estão doentes ou quantos novos casos estão aparecendo. E isso é uma informação muito valiosa para a gente poder planejar ações futuras, para poder pensar nos nossos próximos passos, em que decisões serão tomadas. Bom, então agora eu vou trazer aqui um exemplo, voltando, né, para a medida de associação, e vou tratar aqui da razão de risco. A razão de risco, ela vai comparar o risco de um grupo exposto com o de um grupo não exposto. Por exemplo, se 40 de cada 1.000 fumantes têm câncer de pulmão, e entre não fumantes são 5 a cada 1.000 não fumantes, a razão de risco é de 8. Ou seja, o grupo exposto ele vai ter 8 vezes mais risco do que aquele grupo não fumante, que é o grupo não exposto nesse caso. Bom, agora eu vou mostrar outro exemplo, que é o odds ratio. É outra medida de associação, que também é muito usada, mas ela é mais usada principalmente em estudos que não dá para calcular o risco diretamente, igual a gente fez no exemplo passado, né? Por exemplo, em estudos de caso controle, por exemplo, né? E aí, nesses casos, a gente não vai ter uma população que está sendo acompanhada, assim, que tem esse histórico de exposição, assim, né? Mas aí vão ter, no caso, sim, no caso, vai ter grupos com e sem essa condição de interesse. Então, esse odds ratio, ele vai estimar a chance de uma exposição estar associada a um despecho. Então, vai comparar esse odds, né, que é essa chance relativa entre os grupos. Então, por exemplo, se a gente quer saber se tem um uso de um certo medicamento está associado com um menor risco de internação, mas aí se temos acesso a dados antigos, assim, por exemplo, de algum prontuário e tudo mais, a gente pode usar a odds ratio para medir essa associação, né? E aí é uma ferramenta muito útil para essa análise de dados, porque nem sempre vamos ter acesso a estudos ou os dados completos para poder calcular os riscos absolutos. Agora eu vou tratar aqui de um exemplo de medida de frequência, porque elas são muito úteis, porque elas mostram como uma doença está distribuída numa população. A prevalência, ela vai indicar quantas pessoas estão com a doença em um determinado momento. Isso seria como se a gente tirasse uma foto da situação atual. Então, por exemplo, por isso ela deixa esse registro
feito, ela é muito usada para entender, por exemplo, a carga total de doença em um grupo. Por exemplo, como com quantas pessoas têm diabetes hoje. Já a incidência, ela vai mostrar quantos casos novos surgiram em um período de tempo. E aí isso seria, né, se o outro exemplo é uma foto, esse exemplo seria como se fosse um vídeo, que é para poder gravar e observar essa evolução da doença. E aí ela é muito essencial, porque dá para saber bem se a doença está se espalhando ou se as ações de prevenção elas estão funcionando bem. E aí isso tudo se relaciona muito com a RWE, né, com dados do mundo real, porque isso permite monitorar as informações de maneira contínua. E isso permite, né, esse monitoramento fora de ambientes de estudo clínico controlado. Então, aqui um exemplo prático, né? Vamos dizer, por exemplo, que um levantamento realizado indica que 1% dos jovens no Brasil tem HIV. Isso é a prevalência. Aí, no mesmo ano, surgem 4.000 novos casos. Isso é a incidência. Então, a gente tem, por exemplo, a foto da situação, que vai ser a prevalência, e aí o registro dos eventos, que aí é a incidência. E aí, com esses dois dados, a gente consegue entender muito melhor o cenário atual e como a doença está se comportando ao longo do tempo. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho da importância das medidas epidemiológicas, porque elas, tanto as de frequência quanto as de associação, elas são fundamentais para a gente poder transformar dados em algumas ações concretas, né? Com elas, a gente consegue avaliar como está a doença no estado atual dela, descobrir quais populações estão mais afetadas, quais estão menos, e também garantir se uma política pública ou um tratamento está realmente sendo efetivo. E aí também, justamente por conta disso, dá para saber se os recursos estão sendo alocados corretamente, também ajudam a direcioná-los. Então, fazer todo esse direcionamento dos esforços para onde a situação está mais crítica, né? E isso tudo pode ser feito com dados do mundo real, que vão refletir como que a vida está acontecendo mesmo fora desses ensaios clínicos. Então, tudo isso, essas medidas epidemiológicas, elas são pilares da RWE, porque torna tudo isso na prática. Chegamos ao fim de mais um bloco do Intensival RWE. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido bem sobre as medidas epidemiológicas. Fique de olho aqui no canal do EPD que temos mais novidades para os próximos temas do Intensivão. E continue acompanhando mais novidades aqui no nosso canal e também no LinkedIn e no Instagram da PD, que sempre tem coisas novas por lá. E é isso, tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção.